Esse foi definitivamente um dos melhores anos para setar o que vai ser daqui para frente no mundo da tecnologia. E para tentar ilustrar o porquê eu acho que a gente está em um momento de conversão da tecnologia, similar como foi os anos 2000 para a internet, eu vou falar um pouco de como as tecnologias evoluíram em 2023, o que elas representaram para o mundo e o que elas podem representar para o futuro da humanidade. Para começar, a queridinha hoje das Big Techs e de todas as startups e fundos de investimento, IA generativa. Só esse ano foi lançado o GPT-4, que subiu completamente a barra se tratando de modelos de linguagem. Além disso, a OpenAI, que é a empresa por trás do ChatGPT, também integrou o DALL-E, que é a IA de geração de imagens dele, no próprio ChatGPT-4, tornando muito mais prático e natural o fluxo de geração de texto e de imagens, tudo em um único chat. E além disso, a OpenAI permitiu que o ChatGPT também fosse multimodal, ou seja, ele pode agora ler, ouvir e falar. Isso é um passo incrível para o que as empresas de IA hoje sonham tanto. A tão aclamada AGI, que seria uma superinteligência artificial generalista. Basicamente, uma IA que consegue fazer tudo melhor que qualquer ser humano, melhor que qualquer máquina. Por exemplo, hoje o ChatGPT não é tão bom assim em matemática, porque a forma como esses modelos de linguagem funcionam hoje, tentando prever sempre qual a próxima melhor palavra que vem a seguir, não é a melhor forma de uma máquina conseguir fazer operações matemáticas com raciocínio lógico. Mas uma vez que uma tecnologia dessa consegue fazer isso, o resultado disso se torna exponencial, porque agora você tem todas as possíveis combinações de respostas que você já tinha antes, como um excelente modelo de linguagem, só que agora também levando em consideração todo o conhecimento preditivo da matemática e do raciocínio lógico, por exemplo. Então a tão sonhada AGI seria uma superinteligência altamente capaz em que essas empresas estão prevendo que pode acontecer mais ou menos daqui a uns 10 anos. Nesse ponto, basicamente, qualquer trabalho intelectual poderia ser facilmente substituído por inteligência artificial. E o que a OpenAI fez esse ano com o ChatGPT nos aproxima assustadoramente rápido disso. Bom, além disso, a OpenAI também introduziu a GPT Store, que é como se fosse uma App Store. Basicamente, assim como a gente tem uma loja de aplicativos no celular para você escolher o melhor aplicativo que se encaixa para sua função, o melhor jogo que você quer jogar, agora a gente também teria daqui para frente uma loja para você escolher a melhor inteligência artificial que se encaixa com o que você quer. Então, isso abre para que desenvolvedores do mundo inteiro consigam desenvolver suas próprias tecnologias, suas próprias interfaces, suas próprias formas de operar com inteligência artificial. Isso também pode ser uma virada de chave em uma escala incrível, porque assim como para os smartphones, abrir para que outros desenvolvedores trouxessem seus aplicativos, pensassem, criassem negócios puramente em cima de conseguir distribuir sua tecnologia própria, isso multiplica o número de desenvolvedores empenhados em construir soluções com inteligência artificial, no caso da GPT Store. Então, isso pode ter sido, a longo prazo, uma virada de chave incrível, assim como a gente viu com o iPhone, com a App Store lá atrás, em que até o próprio Steve Jobs foi contra na época, mas que foi o verdadeiro motivo dos smartphones se tornarem tão multifuncionais. Então, definitivamente, eu estou muito empolgado para ver o que pode se tornar a GPT Store daqui para frente. Bom, a gente teve também o Bard, que foi a tentativa do Google de mostrar que não estavam ficando para trás contra o ChatGPT e a OpenAI. No fim das contas, o ChatGPT ainda domina massivamente o mercado, mas está aí, o Bard para dizer que a Google também sabe fazer isso. E logo agora, poucas semanas atrás, o Google também anunciou o Gemini, ou Gemini, né, em português, que é também a tentativa da Google de mostrar que eles também têm uma inteligência artificial multimodal, que consegue ver, consegue ouvir, consegue falar, assim como o ChatGPT fez com o GPT-4 alguns meses atrás. Esse ano a gente teve também o Eleven Labs, que definitivamente mudou completamente como a gente tolera vozes artificiais. Porque antes a gente tinha pouquíssimas formas de realmente ter uma voz mais humana com um texto narrado por uma inteligência artificial, e graças ao Eleven Labs isso foi para outro nível completamente diferente, a ponto de gravarem até vozes similares de pessoas que já existem hoje ficar incrivelmente parecida, às vezes até igual. Assim como qualquer tecnologia avançada, isso pode ser muito perigoso daqui para frente, principalmente ano que vem, que vai ter eleições nos Estados Unidos. Certamente a gente vai ter o conceito de fake news redefinido nos próximos anos, e a gente vai ter que de novo aprender a lidar com isso, de novo aprender a ter mais ceticismo quando se trata do que a gente está vendo ali em nossa frente virtualmente. Falando do Facebook ou da Meta, eles também não quiseram ficar de fora e lançaram o seu modelo de linguagem chamado Llama 2, assim como a Google, para mostrar que eles também conseguem fazer um chat GPT da vida, mas no caso do Llama 2, eles têm um diferencial muito grande, que é ser open source. E para quem é desenvolvedor, sabe o quão isso é importante. Isso basicamente permite que qualquer desenvolvedor tenha na palma de suas mãos uma tecnologia muito similar ao chat
ChatGPT. E por isso que tecnologias open source tendem a ser um bloco primordial para uma democratização e acesso completo de tecnologias novas por todo mundo, sem depender de poderes centralizados. Falando também de modelos generativos de imagem, a gente teve esse ano o Midjourney versão 5 e acabamos de ter o Midjourney versão 6. Acho que todo mundo lembra daquela imagem do Papa usando aquele super casacão estiloso moderno que rodou a internet. E bom, ela foi feita com o Midjourney e muita gente acreditou que era real. Isso permitiu que qualquer pessoa, como eu, por exemplo, conseguisse gerar imagens profissionais quase que perfeitas, podendo usar em jogos, histórias, em quadrinho, edição daqui do próprio YouTube. Então eu acredito que isso aqui, no longo prazo, vai fazer com que a gente eleve muito a barra do que de fato tem uma qualidade boa visual, porque em um mundo em que todo mundo consegue gerar algo que é bonito visualmente, que tem uma estética muito agradável, é de se esperar que a barra como um todo suba e os mais bonitos de todos, os que conseguem ver pequenos detalhes ali, vão se destacar perante a tantas imagens geradas em alta definição, com qualidades incríveis. O próprio Midjourney também permitiu que artistas automatizassem e acelerassem o processo de produção de suas obras e seus trabalhos muito mais rápido. Aqui mesmo na empresa a gente já usou diversas vezes, nossa artista Lika, ela ama o Midjourney e enfim, ela conseguiu acelerar a nossa produção de jogos e de artes 2D infinitamente graças ao Midjourney. O que nos leva também à própria IA da Adobe, o Firefly, que foi basicamente a Adobe como uma Big Tech falando que também consegue fazer o que o Midjourney conseguia. Claro que o Firefly trouxe diversos avanços para os programas da Adobe, como por exemplo o Autofill do Photoshop, que foi incrível, acelerou o processo criativo de muita gente, permitiu criar coisas realmente incríveis. E na minha visão, daqui para frente, assim como eu falei do Midjourney, isso vai cada vez mais dar acesso a qualquer um conseguir produzir peças e obras artísticas de alto nível, poder usar em suas histórias, poder criar seus conteúdos com isso. Então isso abre realmente uma gama de acessibilidade da arte, uma gama de acessibilidade de edição, de criação, literalmente nunca vista antes. E para finalizar os avanços da parte de IA desse ano, a gente teve também empresas como Runway tentando criar vídeos text to video, seria basicamente você inserir um prompt e você ter um vídeo como resposta, similar ao Midjourney, só que para vídeos, o que gerou algumas coisas muito bizarras de início, mas com o tempo tem ficado cada vez melhor, e isso em 2024 com certeza será outra virada de chave. E em breve a gente pode presumir que terão pequenos times de 1 a 2 ou até 3 pessoas fazendo produções equivalentes à de Hollywood, apenas porque a IA tornou o ato de produzir, o ato criativo muito mais acessível. Então essa tecnologia de geração de vídeo ainda não está em um estágio maduro, mas é muito provável que muito em breve a gente chegue lá e isso vai ser simplesmente incrível. E na minha visão, o que falta no mundo das IA generativas e que serão sim os próximos passos que vão mais uma vez revolucionar o mercado de IA, que vai impactar diretamente em criação de filmes, em criação de jogos, vai impactar diretamente na velocidade de criação de produções cinematográficas, produções audiovisuais, vai ser sim IAs voltadas para a criação de vídeos, criação de animações e também IA voltadas para a criação de modelos 3D, que é algo que a gente não viu tanto esse ano. Claro, teve algumas iniciativas ali por parte da Nvidia e de outras empresas, mas ainda está muito no início. Eu acredito que em 2024 a gente pode ver sim um grande passo em direção a IAs generativas para a criação de modelos 3D, o que vai permitir a criação também de talvez games AAA com qualidade incrível por estúdios com muito menos recursos e vai tornar bem mais acessível para qualquer um fazer jogos e filmes incríveis. Então eu estou muito empolgado para ver como vai ser o futuro nesse quesito e o quão mais pessoas vão ter acesso a essa tecnologia. Além das AIs, claro que 2023 certamente foi um ano decisivo para mostrar como vai ser o panorama de realidade aumentada e realidade virtual da próxima década. E quando a gente fala de VR, AR, metaverso, tecnologias que podem substituir o smartphone ou qualquer coisa do tipo, a expectativa das pessoas é que isso vai acontecer provavelmente mês que vem, ou até ano que vem. Mas não é tão simples assim. Primeiro que a tecnologia ainda precisa evoluir muito para finalmente ter casos de usos em que as pessoas consigam usar e experienciar essas tecnologias sistematicamente de maneira amigável. E segundo que existe uma lei proposta por um pesquisador do mundo da tecnologia que diz que as pessoas tendem a superestimar as tecnologias no curto prazo e subestimá-las no longo prazo, quando o que acontece é normalmente o oposto. Um bom exemplo disso são os carros autônomos, em que desde 2015 a gente ouve que provavelmente ano que vem os carros vão começar a ser substituídos
substituídos por pilotos autônomos, de inteligência artificial e, finalmente, os carros vão poder ser dirigidos sozinhos. E a cada ano parece que é ano que vem que isso vai acontecer. Mas isso significa que essa tecnologia fracassou e não vai acontecer? Não, pelo contrário, a gente já está vendo aí centenas de carros autônomos andando sem motoristas, de forma completamente independente, fazendo vários testes diariamente na Califórnia, nos Estados Unidos. E é uma questão de tempo até isso realmente avançar, até realmente as pessoas se acostumarem com isso e isso começar a expandir cada vez mais. Mas esse tipo de tecnologia que mexe de forma estrutural com a sociedade leva tempo para amadurecer e está em um ponto que realmente as pessoas vão aderir. E eu acredito que o mesmo vai acontecer com a realidade aumentada e realidade virtual. O metaverso do Facebook flopou? Bom, aquele mundo dele lá, o Horizon World, você pode dizer que sim. Mas por outro lado, se você analisar o que a gente teve esse ano e quais são as perspectivas daqui para frente, você pode dizer que até 2050 a gente provavelmente vai ter um metaverso parecido com o que a Meta propôs em 2021. Só leva um pouco mais de tempo do que a sociedade esperava. Os óculos de realidade mista hoje são dispositivos extremamente nichados, usados em raríssimos casos de uso, como por exemplo games e basicamente games. Mas o passo que foi dado com a realidade aumentada em 2023 é basicamente um anúncio de que as Big Techs não querem que isso pare em games. Esse ano a Meta introduziu o MetaQuest 3, em que, além de, claro, todas as melhorias que uma geração tem para outra, como por exemplo ficar mais leve, ficar menor, ficar mais rápido, com mais qualidade, foi a primeira vez também que um dispositivo projetado para massa com preço relativamente acessível introduziu a tecnologia, de fato, da realidade aumentada vívida em cores na sua frente. Então, com o Quest 3, agora é possível você fazer outras atividades enquanto sobrepõe, por exemplo, uma janela de YouTube na sua frente. Você pode colocar o Quest 3 e lavar os pratos com a janela de YouTube literalmente do seu lado e ficar assistindo ali enquanto você lava os pratos. E claro que ainda é muito estranho usar todo esse trambolho na sua cara enquanto você faz qualquer outra coisa que não está em uma experiência imersiva específica projetada para aquilo. Mas é aí que vem o desafio de design das grandes Big Techs. E foi isso que a Apple se propôs a resolver com o seu tão aclamado e anunciado óculos da Apple, que sim, se tornou realidade esse ano. Com quase, deixa eu até ver quantas visualizações tem, com quase 60 milhões de visualizações no seu trailer do YouTube, o Apple Vision Pro foi lançado em junho desse ano, com a expectativa de ser começado a distribuído e vendido no início de 2024, provavelmente entre fevereiro e março. E bom, eu até já fiz um vídeo sobre esse óculos aqui no canal, em que eu destrincho um pouco o quão ousado pode ser uma empresa do tamanho da Apple, trilionária, a empresa mais valiosa do mundo, se expondo a esse tipo de tecnologia, demonstrando que dali para frente é essa visão que eles enxergam para o futuro. A Apple, ela sempre foi muito conhecida por popularizar tecnologias de fácil acesso, que antes eram um pouco menos intuitivas, um pouco menos amigáveis. Sim, é difícil popularizar e tornar amigável um headset que fica o tempo todo no seu rosto. Mas é justamente isso que a Apple pretende fazer. Não ano que vem com o Vision Pro, mas na próxima década. O Vision Pro da Apple é o primeiro passo para que as pessoas comecem a desejar a realidade aumentada. É com ele que a Apple vai finalmente introduzir na cabeça das pessoas o quão útil, o quão legal, o quão sofisticado, o quão tecnológico é você ter e interagir com realidade aumentada. Mas esse não é um dispositivo ainda para todos, como é o iPhone, por exemplo. Esse é a versão 1. E percebam que é a linha Pro. Quando as empresas geralmente põem Pro no nome, significa que é para um aspecto um pouco mais profissional da coisa. É bem possível que nos próximos 2 anos a Apple introduza o Apple Vision sem o Pro, que provavelmente será um preço mais acessível, será mais customizável, mais amigável ainda e aí sim direcionado para o público geral. Nesse óculos, a Apple fez questão de colocar o máximo de tecnologia de ponta disponível que qualquer empresa poderia criar hoje. Algumas poucas pessoas tiveram a chance de usar e experimentar uma demo do Vision Pro no evento da Apple esse ano. E a maioria delas descreve a experiência como algo perto de mágico, em que apenas com o toque dos dedos e a sua pupila você consegue selecionar, mover e interagir com todo mundo de realidade aumentada e virtual. O posicionamento da Apple é muito claro. Eles não querem estar associados com realidade virtual, porque eles sabem que isso já tem um estigma de jogos. Eles querem estar associado em um mundo em que a realidade aumentada é disponível para todos. Em um mundo em que a realidade aumentada é sinônimo de mais interação com as pessoas, é sinônimo de produtividade, é sinônimo de sofisticação. Sofisticação. Eu posso depois fazer um vídeo só explicando as diferenças do Apple Vision Pro para o Quest 3 e o porquê o Apple Vision Pro é uma obra-prima e tem tudo para
introduzir o mundo e fazer a Apple se perpetuar como a maior empresa de todos os tempos no mundo da tecnologia. Bom, seguindo com as tecnologias de realidade virtual, a própria Meta introduziu esse ano também algo que ainda está em desenvolvimento, não está acessível ao público, mas que a gente já consegue ter uma noção do quão incrível isso pode ser. Essa tecnologia é chamada de Codec Avatar e basicamente consiste em você escanear o seu rosto com um celular ou até com o próprio headset que você estiver usando e esse escaneamento modelar uma versão de você mesmo 3D no mundo virtual, extremamente fidedigna e parecida com a realidade. E é incrível como essa tecnologia consegue basicamente ultrapassar o Vale da Estranheza. Nesse podcast mesmo do Lex Fridman, que ele convidou o Mark, eles passam todo o podcast conversando nessa realidade virtual com seus avatares codec. E é incrível como cada microexpressão facial é reproduzida no ambiente virtual de uma forma que não fica estranho. Quando essa tecnologia estiver em um ponto em que consiga ser liberada para o público, os headsets de realidade aumentada, algumas gerações mais para frente estiverem um pouquinho melhores, isso pode mudar completamente a forma como fazemos reuniões, como interagimos com qualquer pessoa de forma virtual. Imagine também a fusão disso com o avanço das IAs generativas, que vão poder o tempo todo estar ajudando a reconstruir e criar ali um ambiente mais personalizável e que faça sentido e seja coerente com o que está sendo mostrado. É possível que ainda nessa década a gente veja essa revolução que o Mark Zuckerberg resolveu chamar de metaverso, inspirado muito nos livros de ficção, principalmente no romance chamado Snow Crash, da década de 90, e muitos outros filmes, como Jogador Número 1. É bem possível que vejamos, finalmente, uma nova etapa da interação humana virtual. Além da Meta e da Apple, tem muitas outras empresas que estão nesse mercado de realidade virtual e realidade aumentada. Uma delas, que se destacou bastante esse ano, foi a empresa que lançou o X-Real Air 2. É basicamente um óculos que tenta ter a aparência de um óculos normal, tradicional, como aqueles óculos escuros, só que com uma lente de realidade aumentada que consegue ser projetada bem na sua frente. Então imagina, você quer assistir um filme, só que você não quer ver na sua TV, por mais que ela seja grande, 50, 60 polegadas, não, você quer ver em uma TV bizarramente grande. Com esse óculos, você consegue fazer isso. Então você coloca lá o seu óculos e na mesma hora é projetado uma tela gigante, imensa, do tamanho de um cinema na sua frente. É basicamente o que esse óculos se propõe. Claro que ele ainda tem muitas limitações de hardware, muitas limitações tecnológicas, mas esse aqui pode ser um caminho a ser aderido no futuro dessa tecnologia, em que os óculos se encolhem tanto a ponto de chegar nesse nível. Claro que ele não consegue rodar programas e fazer coisas que o Quest 3 e o Vision Pro da Apple conseguem fazer, mas é uma iniciativa muito boa e uma aposta que eles estão fazendo em trazer a realidade aumentada para um dispositivo do tamanho de um óculos. Ainda é um pouco estranho, mas de todos é o que fica visualmente menos estranho quando você está usando em público. E é por isso que eu achei muito legal essa tecnologia e com certeza vou ficar de olho nas próximas gerações que forem lançadas no futuro. E por último, nesse mundo de Smart Glasses, a gente tem o Ray-Ban Meta Glasses 2 da Meta, em que o Zuckerberg introduziu esse ano um óculos não de realidade aumentada, mas sim um Smart Glass. Qual é a diferença? Basicamente, nesse óculos não é projetado nada na sua lente. Você não consegue ver nada além de, claro, o mundo real. Então não tem nenhuma lente especial que você consegue ver nada em realidade virtual. O diferencial desses óculos é que neles existem câmeras e chips ultra potentes, em que basicamente conseguem reconhecer o que está sendo visto a partir da câmera. Basicamente, esses Smart Glasses têm 3 features importantes. A primeira, você consegue tirar fotos e gravar diretamente deles. Então você não precisa tocar em nada, você só precisa clicar ou dar o comando de voz e ele vai começar a gravar ou tirar fotos, o que é muito prático e incrível para situações rotineiras. A segunda feature é que ele funciona basicamente como um fone de ouvido, diretamente transmitindo áudio bem perto dos seus ouvidos em uma qualidade extremamente alta, de uma forma em que pessoas que estão perto de você não conseguem ouvir, mas você consegue. E a terceira e mais importante é que esse óculos é equipado com um sistema de inteligência artificial multimodal da Meta, ou seja, ele consegue ver e interpretar o que está vendo a partir das câmeras do próprio óculos. Então você pode perguntar o que está na sua frente, você pode pedir alguma indicação, você pode praticamente conversar com o chat GPT, só que perguntando com o que você está vendo diretamente dos seus olhos, sabe? O que é muito prático. Essa é outra aposta da Meta que vai para o outro extremo dos dispositivos vestíveis que a Meta está fazendo, em que uma você tem óculos ultramente tecnológicos e equipados como o Quest 3, com capacidade de te imergir em uma realidade aumentada, e nesse é um dispositivo que torna basicamente um smartphone mais prático.
Claro que isso não vai substituir os smartphones. Existem diversas funções que o smartphone faz e que você não vai querer fazer com o seu óculos, não vai querer fazer só com sua voz. Que é mais prático você pegar um smartphone e realmente tocar e fazer nele. Porém, isso aqui torna muitas funções que a gente usava no smartphone defasadas, fazendo com que o smartphone seja mais específico para os pontos fortes dele e esses óculos foquem no que eles realmente são bons, que é captar o mundo ao seu redor, interagir com o mundo ao seu redor. Então essa é outra aposta da Meta também para os dispositivos vestíveis. Falando um pouco dos próprios smartphones, né, que é a tecnologia atual, que é mais aderido pela massa, que as pessoas mais utilizam de longe. Esse ano tiveram 3 destaques, na minha opinião. Claro que a gente sabe que toda a inovação, todo o avanço no smartphone vai a passos lentos, porque a gente já alcançou um nível de maturidade muito bom com essa tecnologia, então daqui para frente é só refinar uma coisa ou outra. A gente teve a chegada do iPhone 15, claro que muito parecido com todos os outros iPhones, mas finalmente com USB-C, menos um cabo aí para quem é usuário de iPhone precisar ficar se importando em carregar. A gente teve melhorias significativas na câmera, com features até profissionais, qualidades profissionais na câmera, o que foi muito bom e proporcionou uma qualidade de gravação realmente jamais vista em todos os smartphones. Então, hoje, de longe, o iPhone 15 tem a melhor câmera que você pode falar em questão de hardware, em questão de funcionalidades de um smartphone. Além dele, outro destaque foi também o Pixel 8, o celular top de linha da Google. Então, tem exatamente as coisas que a gente espera de um celular top de linha. Um display de tela incrível com 120 Hz de frequência, 2000 nits, ou seja, brilhante pra caramba. E, além de tudo isso, além de uma qualidade incrível de um celular top de linha, o Pixel 8 ele traz consigo uma quantidade gigantesca de features puramente de software, no qual a Google está depositando basicamente toda a sua tecnologia de ponta relacionada à inteligência artificial generativa em vários aplicativos e softwares desse celular. Então, o Pixel 8 foi realmente um destaque esse ano por conta disso. A gente consegue ver, a Google mostrou lá na apresentação dele várias coisas legais que dá para ser feito usando a IA generativa no Pixel 8 com fotos, vídeos e muitas outras coisas. Então, o Pixel 8 está muito bom. Sem falar que a própria Google prometeu que daria 7 anos de updates no software do Pixel 8, o que é coisa pra caramba se tratando de smartphones, a gente sabe disso, né? Então, se a Google realmente vai cumprir isso, a gente não sabe, mas foi o que foi prometido publicamente, então é por isso que o Pixel 8 também foi um destaque esse ano. E além do Pixel 8 e do iPhone, a gente teve também o destaque pro OnePlus Open, que foi um dos foldables, assim como o da Google com o Pixel Fold, um dos destaques desse ano. A Samsung passou muito tempo dominando aí o mercado de dobráveis, né? Que é essa nova categoria de celulares, que tem se tornado muito popular, mas que ainda é um pouco inferior a qualidade dos celulares top de linha, né? Por exemplo, os foldables, né? Os dobráveis, eles geralmente são um pouco mais caros, um pouco mais grossos, mas tanto o Pixel Fold quanto o OnePlus Open, eles trouxeram aí uma tela quando o celular está fechado, praticamente do tamanho normal de um celular comum, e quando você abre ele, o OnePlus Open, ele também tem uma tela quase que quadrada, num tamanho muito bom, um software que consegue aproveitar todo o espaço extra que a tela de um foldable precisa. Então, também foi um dos destaques do ano aí, o OnePlus Open, juntamente com o Pixel Fold como celular dobráveis. Quem sabe aí a gente não vê se tornando mais mainstream com o passar dos anos, ou até a Apple entrando nisso daqui a alguns anos, vai saber. Indo agora para os principais acontecimentos em termos de apps e plataformas de 2023, claro, a gente não podia deixar de falar do X, também conhecido como o pior rebranding da história, em que mesmo quase um ano após a sua mudança de marca, todo mundo segue chamando e vai continuar chamando para sempre de Twitter. A plataforma passou por diversos ajustes, diversas mudanças. O Elon Musk arrumou muitos problemas de monetização com os anunciantes e está cada vez mais difícil fechar a conta do Twitter para o Elon Musk. Então, tá aí, esse foi o Twitter em 2023. E, em paralelo a isso, claro que o Zuckerberg não podia ficar de fora disso, aproveitou o momento oportuno em que o Elon Musk estava posicionado como o bobão das redes sociais, em que não sabia muito bem o que estava fazendo, e aí o Zuckerberg foi lá e lançou o Threads, que por uma semana foi muito usado e fez bastante barulho, e logo depois morreu. Afinal, o Twitter, querendo ou não, tem uma base gigantesca de usuários, já tem várias features prontas que o Threads ainda não tinha no seu lançamento, o que fez com que as pessoas realmente preferirem continuar usando o Twitter, que era mais prático, mais habitual e mais rotineiro. Além disso, eu quero destacar também que esse ano muitas pessoas não souberam disso, mas o Duolingo, que é um aplicativo sensacional de ensino de línguas e agora quer se tornar ensino de muitas outras coisas, lançou também o seu curso de matemática e o seu curso de música, o que deu a ele muito destaque. O Duolingo já é conhecido hoje como uma startup que usa muita tecnologia de ponta e que se preocupa muito com a opinião dos
usuário. Eles são um dos maiores cases de sucesso quando se trata de crescimento orgânico de um aplicativo. E o que o produto deles fez em termos de gamificação com educação, de fazer a galera realmente gostar de voltar no aplicativo e ficar aprendendo, é algo incrível. E é por isso que eu só acho simplesmente fantástico a iniciativa deles, do curso de matemática e de música. Muito incrível. E eu também não podia deixar de falar sobre, não é um aplicativo em si, né, mas é uma plataforma, uma engine de criação de jogos. A Unity, graças a isso, vai ficar marcado por um bom tempo aí, como uma empresa que não se preocupa com os desenvolvedores. A gente teve um episódio em que eles queriam cobrar por downloads da galera dos jogos mobile, o que revoltou muito a comunidade inteira. Eles logo voltaram atrás dessa decisão, removeram o CEO do grupo, mas ainda assim ficou marcado como um grande fracasso aí de 2023, essa imagem pública da Unity, né? Infelizmente, porque a gente precisa que engines de jogos evoluam cada vez mais. Por exemplo, a própria Unity foi anunciada como uma das parceiras para o Apple Vision Pro, para desenvolver experiências no Apple Vision Pro. Então é algo aí que todo mundo sai perdendo, né? E que a gente espere que dê tudo certo lá na Unity. Para finalizar, 2 menções honrosas. Uma, eu já falei aqui no canal em um dos vídeos anteriores. Antes mesmo de ser lançado, a promessa do Humane AI Pin é basicamente uma inteligência artificial em que você coloca na sua roupa de forma magnética e ela fica ali te acompanhando, falando com você, vendo as coisas que você está fazendo. Você pode interagir com ela na hora que quiser. Ela é uma tecnologia que foi desenvolvida por ex-engenheiros da Apple que se juntaram para criar uma startup multimilionária, quase bilionária, tá o valuation dessa startup, chamada Humane, em que eles estão apostando que o futuro não será realidade aumentada, né, com lentes coladas no seu rosto, e sim algo muito mais externo, como talvez hologramas ou coisas do gênero. E essa é a aposta da Humane. O problema é que a tecnologia de laser é algo muito complicado de se manusear, principalmente na luz do dia. Ainda não foi nenhuma cópia vendida. Tudo que está sendo divulgado é simplesmente marketing da própria Humane. Provavelmente vai começar a ser distribuído e vendido ano que vem, e a gente realmente vai poder experienciar de fato como é essa tecnologia. É válido falar também que a IA utilizada para ficar ali no seu dia a dia falando com você é também uma IA generativa, o que está sujeito a erros o tempo todo. No próprio vídeo de divulgação da empresa, eles mostraram o fundador, né, o Emran, que eu já tinha falado aqui no canal, mostrando umas amêndoas e perguntando quantas proteínas tinha, perguntando sobre a data do próximo eclipse, e a inteligência artificial simplesmente errou porque previu errado, né? Porque é uma IA generativa, ela tenta prever qual vai ser a próxima palavra falada, e às vezes sai errado, como a gente sabe que o ChatGPT também erra. Então ficou muito mal visto isso também. Vamos esperar aí para ver como vai ser o próximo capítulo do AI Pin da Humane. Acho muito legal a iniciativa deles de tentarem trazer uma nova iniciativa, uma nova solução, que não seja necessariamente realidade aumentada, mas dessa forma aí também não tá dando para esperar tanta coisa assim. Vamos acompanhar como vai ser aí 2024 para Humane. E por último, mas não menos importante, veio também esse ano o Cybertruck da Tesla, o que pareceu ser, tanto pelos reviews, pelas especificações do produto, um produto de uma qualidade muito boa, bem razoável, à prova de balas, entregou quase tudo o que prometia, porém foi muito hype envolvido. Eles tiveram que fazer algumas concessões, a roda saiu um pouco diferente, o capuz saiu um pouco diferente, e como teve tanto hype à espera desse Cybertruck da Tesla, acabou aí sendo algo que decepcionou um pouquinho as pessoas, mas porque a expectativa estava muito alta. No geral, ficou sendo um produto muito bom, uma boa caminhonete, com um design completamente diferenciado e maluco, que você só vai ver realmente nesses carros da Tesla. E esse foi o vídeo das maiores inovações, na minha opinião, de 2023. Claro que ficaram faltando várias outras, né? Em um ano desses, muita coisa acaba ficando de fora. Foi realmente um ano muito surpreendente em questão de avanços da própria inteligência artificial e promete muito para a realidade aumentada aí também nos anos que vem, como eu já falei. Eu realmente me empolgo muito com as possibilidades que isso abre pra gente no futuro e acho que realmente é um dos melhores momentos para se estar vivo, esse que a gente está atualmente. Eu acho que o futuro, claro, vai precisar de muita cautela para lidar com os problemas que essas novas tecnologias vão trazer, com certeza. Vai abalar muito a sociedade, mas no fim das contas, o que ficar, eu acho que vai ter gerado um valor incrível na sociedade. E é por isso que, no fim das contas, eu sou muito otimista quanto a isso. A gente, enquanto ser humano, enquanto espécie, vai precisar se adaptar. É isso que a gente sempre soube fazer, é isso que a gente vem fazendo há muito tempo e vai precisar cada vez mais ficar melhor, mais sagaz e mais inteligente para lidar com as problemáticas da tecnologia dessa década. Então, eu acredito que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Eu sou o JP e vejo você no próximo vídeo.